Ok, boa tarde a todos. Bem-vindos ao evento Elon Musk, Jeff Bezos e a nova corrida espacial com nada mais, nada menos que o nosso muito querido Sidney Nakamoto. O Sidney fez o Masters of International Affairs na CIPA, em Colômbia, onde hoje ensina e faz pesquisa na área de desenvolvimento econômico e político com foco em tecnologia e inovação. Quando estava aqui mencionando para o Sidney que quando postei o convite deste evento nos nossos networking chats, de imediato apareceram mensagens, ele é ótimo, ele foi meu professor, então ele é uma pessoa, além de ser brilhante, ele é muito querido por todos e também somos imensamente gratos pela participação dele na nossa iniciativa de Venture Capital. Logo mais o Harry Chang, líder do Columbia Ventures Brasil, irá dizer algumas palavras. Antes de começarmos, gostaria de agradecer também a todos que estiveram no Happy Hour no Espaço Priceless. Foi um evento muito divertido, seguindo a tendência da volta aos eventos presenciais. A partir do dia 5 de julho, teremos cafés da manhã de networking mensais sobre temas quentes, hot topics, featuring alumni da nossa comunidade. Este primeiro café da manhã será na St. Paul Escola de Negócios e a Mila Securato será nossa anfitriã. O tema será a perspectiva da inovação e a palestrante convidada será a Daniela Rebouças, da Invest SP, que também foi professora em Colômbia. Ela é especialista em arquitetura, design urbano, desenvolvimento e construção. Esperamos vocês lá. Finalmente, convido todos aqui a seguirem as nossas páginas, as mídias sociais, no Facebook, Insta, especialmente o nosso grupo fechado no LinkedIn. É o lugar ideal para fazer networking e postar oportunidades profissionais, eventos de todos os nossos associados. Sintam-se à vontade para postar neste espaço. É de vocês. Antes que esqueça, iremos ter um Q&A. Estamos gravando este evento. Mais tarde será postado o link nas mídias sociais. Iremos agora, depois da apresentação do Sidney, teremos um Q&A. Por favor, postem as suas perguntas no chat. Sem mais, agradeço a todos por estarem aqui conosco. Obrigada, Sidney, por dedicar esta hora à nossa associação. Harry, te passo a palavra. Bom evento a todos. Obrigado, Diana. Obrigado. Bom, boa noite a todos, né? Bem-vindo. Alguns de vocês eu conheço bem, alguns não tanto. A Columbia Ventures, dos quais o Cine faz parte, é uma organização que começou como Columbia Angels faz basicamente um ano atrás, no começo de junho. Então, fizemos um ano e estamos fazendo inúmeras atividades, entre os quais nós estamos falando pitch nights, apresentando startups que nós achamos interessantes, né? Nós fizemos várias pitch nights, cada 2 meses nós fazemos um, e esse ano já conseguimos captar recursos para 7 startups, que varia de tamanho e de sofisticação, né? De tamanho grande, médio, pequeno. Além disso, nós fizemos uma captação secundária para Cargo X, que é o unicórnio, né? E fora disso, temos vários webinars e nós contribuímos com esse webinar, inclusive hoje, através do Sidney Nakamoto, né? Que muitos de vocês já conhecem, a Diana já apresentou bem. Agora, nós estamos querendo que todos que têm interesse da comunidade nossa, que quer participar, por favor, venha participar com a gente, né? Nós estamos precisando de voluntários, nós somos pure non-profit voluntary organization, né? Nossas atividades é para ajudar todo mundo que é da comunidade da Colômbia. Como exemplo, eu vou só dar um exemplo aqui de que tipo de startups que nós fazemos. A última nós fizemos captação para 2 startups, um é na área de cannabis e outro, na mesma noite, a gente apresentou um sobre a fé e religião. Então, é divertido, vocês vão gostar do que nós fazemos aí, tá? Aqueles que não têm experiência, sentem-se à vontade a juntar e a aprender sobre como investir em startup, qual é a filosofia, como analisar. Aqueles que têm tempo, gostaríamos de participar da análise dos deals que vem aí. Hoje nós podemos dizer que nós somos um dos
angel group ou venture group que mais se destaca entre as universidades internacionais, tá? Então, please feel free to join, get in touch with me, como eles dizem, eu te encaminho para a atividade que você mais gosta. Você gosta de marketing, nós temos marketing. Você gosta de operações, nós temos operações. Se você gosta de análise, temos eventos, tem várias atividades e você vai gostar muito. Fora disso, queremos muito que vocês participam também da atividade de captação e geração de deals para nós, tá? Aqueles 2 startups que eu falei sobre cannabis e sobre fé e religião, ambos são excelentes startups. Nós estamos em fase de fechamento. Quem tem interesse, ainda dá tempo para investir nesses startups. Põe um pouco de dinheiro, aprende como que faz, né? E espero se ganha um unicórnio no processo e faz 100x no seu money, né? Agora, falando do Sidney certamente é cara muito querido, né? Todo mundo, a maioria aqui conhece, né? E Sidney está numa fronteira que pouca gente, aliás, é o único cara que eu conheço está realmente investido no space technology, né? Ou the space market, né? Hoje todo mundo escuta Elon Musk que fazendo todo esse barulho, it's very exciting. E certamente Sidney é um dos caras que mais conhece o assunto. Eu atendi vários webinars dele. Ele é um cara muito experiente nessa área. Então, quem quiser fazer perguntas mais idiotas que sente-se à vontade de fazer essas perguntas, porque nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui todo mundo junto para aprender junto, tá? Então, sente-se à vontade de perguntar. E como aqueles de vocês que assistem Star Trek, né? Captain Kirk, né? Que fala to boldly go where no one has gone before. Então, nós estamos no começo dessa fase. Então, seria muito interessante. Com isso aí, Sidney, eu passo o microfone para você. Obrigado, Harry. Obrigado, Diana. Uma apresentação dessas não tem muito o que falar. Mas, para mim, é sempre um prazer estar falando para a comunidade da Columbia. É um dos grandes orgulhos que eu tenho na minha vida, como ex-aluno, como membro do corpo docente, como participante do board do Columbia Ventures. E eu acho que, para nós que estamos aqui no exterior, estou baseado aqui em Nova York, uma das coisas que a gente pode fazer para sempre estar colaborando, e fazendo parte das atividades do nosso grupo, é trazendo um pouco do que a gente faz no lado profissional, do que a gente vê por aqui. É uma maneira também de a gente estar, de maneira bastante ativa, se integrando com os outros membros da comunidade. Tá? Então, vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Elon Musk, Jeff Bezos e a nova corrida espacial. A gente fala de espaço, para algumas pessoas é um tema de outro mundo, para outras pessoas é um tema extremamente interessante, Outros veem espaço como uma oportunidade de negócio. A gente vai abordar todos esses ângulos no que eu acho que é o tema mais importante da nossa geração. Então, o que Jeff Bezos, Elon Musk, Paul Allen e Richard Branson têm em comum, além de serem fundadores de algumas das empresas mais importantes da nossa época? Todo mundo conhece a Amazon, a Tesla, a Microsoft, a Virgin. Eles também são fundadores de empresas espaciais. Hoje em dia, a SpaceX é uma empresa que todo mundo conhece. Literalmente, eles decidiram mandar tudo para o espaço, no bom sentido. Mas por que eles decidiram fazer isso? Acho que vale a gente enfatizar que essas empresas criadas por esses bilionários são só a ponta do iceberg. O ecossistema espacial é muito mais amplo. E o que a gente vai ver nos próximos 30 minutos é um pouco de como essas empresas estão sendo criadas no contexto do desenvolvimento espacial vão estar impactando a nossa vida. A gente acha que espaço é uma coisa tão distante,
soa muito como ficção científica, exploração, coisas de fronteira. O que a gente esquece é que espaço já está presente no nosso dia a dia. Todo mundo usa GPS, previsão de tempo depende de informações recebidas do espaço, telecomunicações dependem de satélites, a própria internet e o fato de a gente estar se comunicando só acontece porque existe toda uma infraestrutura espacial que nos permite ter acesso a essas informações. Meu objetivo para a aula de hoje, eu gosto de falar aula, mas na verdade é uma conversa informal. Tá? São 3. Primeiro, por que a gente deve se importar com o espaço? O segundo tema é para onde estamos indo. E eu decidi incluir especificamente para a nossa conversa de hoje, né, uma discussão sobre o Brasil. Né? Como é que o Brasil se posiciona, né? Por que é um tema importante para o nosso país e como é que a gente tem a oportunidade, né, de discutir algo que é tão relevante, né, como a gente vai poder ver na nossa apresentação. Essa apresentação ela foi formatada de uma maneira que eu tentei ser o máximo sucinto e compilar alguns elementos de uma apresentação um pouco mais ampla que eu fiz na NASA há alguns anos. Essa apresentação ela acabou levando a geração de um paper, que eu escrevi, inclusive, com colaboradores da NASA, né, para tentar explicar um pouco o que está acontecendo no ecossistema, em particular com relação às startups espaciais. Tá? Por incrível que pareça, a NASA, até não muito tempo atrás, ela reconhecia que existiam startups, mas elas viam startups espaciais muito mais como empresas, né, como elementos tangentes, né, na periferia das atividades espaciais, né, e tudo mudou nos últimos anos, em particular com o surgimento de empresas como a SpaceX. Né? E é um pouco disso que eu acabo escrevendo, né, nesse paper e que eu acabei trazendo nessa palestra lá na NASA. Né? O conteúdo ele vem do trabalho que eu tenho feito na área espacial na última década. Tá? É um trabalho não só acadêmico, mas também como evangelizador, né? Uma pessoa que tenta compartilhar esse conhecimento e ajudar a cativar um público mais amplo sobre a importância do espaço, como empreendedor e, mais recentemente, como investidor. Então, para mim, é muito importante estar sempre em contato com pessoas que se interessam pela área espacial ou que ainda, né, têm curiosidade, mas ainda não tiveram oportunidade de ter acesso às informações e internalizar, né, todas essas ideias sobre quão importante o espaço é e vai continuar sendo ainda mais no futuro, né, para a humanidade. Eu vou falar isso um pouco da área espacial, contando da minha própria história pessoal. Né? Porque eu cresci na década de 80, na década de 90, num período em que o mundo estava mudando muito rápido. Né? E a gente estava vendo um processo de digitalização. A ideia de que as coisas estavam acontecendo, mudando do plano físico, né, para um plano virtual. E, talvez por sorte ou por opção, né, de certa forma, eu estava posicionado para ter acesso a alguma das informações, né, que poucas pessoas tinham naquela época. Né? Só para dar um exemplo para vocês, quando eu estava estudando engenharia lá na USP, na Escola Politécnica da USP, né, eu passava muito mais tempo no Grêmio Politécnico, né, no centro acadêmico, do que nas próprias salas de aula. E uma das minhas responsabilidades acabava sendo organizar eventos. Né, e numa dessas tive a oportunidade de conhecer uma iniciativa dentro de um laboratório no departamento de engenharia elétrica, e achei que seria muito interessante trazer para os outros alunos. Né. Esse evento foi uma das primeiras apresentações públicas do que a gente veio a conhecer como World Wide Web. Isso foi no começo da década de 90. Um segundo momento em que eu, de certa forma, tive um acesso a algo que faz parte, né, do nosso, o que a gente chama de zeitgeist, né, o espírito do tempo,
Foi logo depois de terminar a CIPA, quando eu fui para o Banco Mundial, né? E por acaso acabei caindo de paraquedas num departamento de finanças do carbono, né? Numa época que carbono ou descarbonização era um tema importante, mas também não central em discussões sobre desenvolvimento, né? Mesmo que o desenvolvimento sustentável, desde aquela época, isso desde a década de 90 e ganhou bastante intensidade nos últimos anos, eram temas muito importantes, mas o carbono, toda a ideia de descarbonização, ela ganhou muito mais velocidade anos depois. Eu gosto de contar essas histórias porque elas mostram que, ao mesmo tempo que eu tive acesso às informações, talvez eu não tenha tido a oportunidade de tirar proveito, né, dessa exposição a novas ideias. Só para dar alguns exemplos, né? Tem vários amigos que entenderam o que está acontecendo na época da digitalização, criaram essas empresas de internet e ficaram milionários, porque eles entendiam, né, para onde o mundo estava caminhando. Mesma forma com a descarbonização, né? Acho que todas essas oportunidades, elas criam situações em que, se você é um empreendedor, você tem a oportunidade de fazer coisas, ou investidor, você tem a oportunidade de estar envolvido de maneira bastante intensiva. Quando eu estava no Banco Mundial, sabendo que eu estava trabalhando com um desenvolvimento sustentável, um colega, inclusive, vocês devem, quem estudou na Colômbia vai entender muito bem, era um colega da International House, né, essa residência estudantil por onde muitos de nós passamos. Ele estava trabalhando num projeto espacial na Universidade de Tóquio, né, e para mim aquilo foi uma coisa fantástica, né? Ele entrou em contato comigo, né, perguntando se o banco tinha alguma linha de apoio, né? A ideia era lançar um mini satélite para monitorar desflorestamento na Amazônia. Para mim, quando eu pensava em satélite, eram ativos que custavam centenas de milhões de dólares, que só a NASA e talvez outras agências espaciais poderiam estar trabalhando, quando um grupo, né, relativamente pequeno, com poucos recursos, podia desenvolver uma coisa nesse sentido, né, eu achei uma ideia sensacional. Outro elemento, né, outro ponto que para mim foi fundamental, né, em tentar entender o que estava acontecendo foi, em paralelo, a expansão da SpaceX, né? A SpaceX, depois de explodir vários foguetes ali no começo, né, da sua existência, ela acertou a mão, e nessa época ela já estava começando as suas atividades comerciais. Então a gente viu dois momentos de utilização, descarbonização e o que eu chamo de desterrização. A gente está passando por uma mudança de paradigma, né? Basicamente, que está sendo proporcionado por empresas comerciais. E é o foco da nossa palestra hoje. Tá? Como é que as startups, como é que as companhias criadas por empreendedores estão mudando o setor espacial e como é que isso tem um impacto muito grande na vida aqui na Terra. Eu gosto muito de traçar um paralelo entre esses três momentos e o filme Forrest Gump, né? É aquela coisa. Eu estava no lugar certo, na hora certa, mas não entendia o que estava acontecendo, né? Felizmente, na área espacial, eu consegui ter um insight, conectar os pontos, né? E graças, em grande parte, a uma bolsa que recebi para passar uma temporada no Vale do Silício, num projeto que o Google patrocinava, tá? No campus da NASA, ali perto da Bay Area. O Ames Research Center é um dos principais hubs de tecnologia espacial. Muitas das empresas, das startups espaciais, surgiram ali no Parque Tecnológico da NASA, no Vale do Silício, né? E aquilo, para mim, foi um momento de epifania, né? E foi a partir desse momento que eu decidi, então, que queria aproveitar a onda que eu tinha perdido das outras vezes, né? E entrar de cabeça numa área que, para mim, ia ser, né, fundamental, né, nos próximos anos, não só em termos de exploração espacial, mas também em termos de impacto que essas tecnologias, nessas empresas, podem ter no nosso dia a dia. Tá? Talvez uma ideia central que a gente aprende lá
no Singularity University, né, é a ideia de que tecnologias disruptivas acontecem em função de fenômenos exponenciais. Né? A ideia de exponencialidade é muito fácil de entender, mas é muito difícil de internalizar. Né? E por que isso? Porque a gente é programado para pensar de maneira linear. Né? A gente usa o passado para projetar o futuro. Né? O problema é que, em função da tecnologia, as coisas acontecem muito mais rápido do que a gente imagina. Tá? Então, a gente tende a subestimar o potencial da tecnologia no curto prazo, né? Não, a gente tende a superestimar, desculpa, o potencial da tecnologia no curto prazo, mas a gente subestima, né, o impacto da tecnologia no longo prazo. Tá? Então, disrupção é isso, né? É essa diferença de percepção, né? Diferença entre percepção e realidade. Existe uma lei, a lei de Moore, né, em tecnologia, que diz que a capacidade de um processador ela dobra a cada 18 meses. Né? Então, realmente, quando a gente pensa como a nossa vida muda, né, em função da tecnologia, a gente consegue entender, né, como é que a lei de Moore opera numa escala prática. Né? Outro exemplo bastante próximo, né, do nosso dia a dia no caso de tecnologia é o Nubank, né, uma empresa que praticamente começou do nada e em tão pouco tempo, né, se tornou não um unicórnio, mas um decacórnio, né, como é um novo termo que a gente está usando no Vale do Silício. Né, são empresas que valem mais de 10 bilhões de dólares, né, tirando proveito das tecnologias exponenciais. A gente pensa que tecnologia exponencial é uma coisa recente, né, e que está restrita a software. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de que não é bem assim. Tá? No lado esquerdo, a gente tem a foto da Quinta Avenida, não muito longe da Colômbia. O que vocês podem ver aqui no detalhe é que a forma como os veículos se movimentavam, né, dependiam de uma propulsão animal, né, podemos dizer. Acho que o que mais incrível é que nesse mesmo lugar, né, em praticamente uma década, houve uma mudança de paradigma muito grande, né, com a adoção em massa dos motores a combustão. Isso a gente está falando de um século atrás. Então, quando hoje em dia você tem discussões sobre que carros autônomos vão demorar muito para acontecer, porque é uma tecnologia que é muito, muito complexa, né? Estamos muito, muito longe disso ser parte do nosso dia a dia. A gente tem aqui um exemplo, né, de um século atrás, de uma tecnologia disruptiva que mudou completamente, praticamente do dia para a noite, né, a forma como a gente pensava em locomoção. Com certeza, a gente vai estar vendo o mesmo fenômeno nos próximos anos na área de transporte. Na área espacial também. Eu acho que esse é um exemplo emblemático, porque hoje em dia, no lado direito, vocês estão vendo o satélite do tamanho de uma caixa de sapato. Esse satélite do tamanho de uma caixa de sapato faz o que um satélite do tamanho de um grande carro, no lado esquerdo, fazia, né, algumas décadas atrás. Qual que é a diferença? Esse satélite foi construído literalmente numa garagem do Vale do Silício, né, tem uma capacidade de definição 100 vezes maior, né, pesa 100 vezes menos e é 100 vezes menor. Ou seja, se você pensa em termos de eficiência por quilograma, né, a gente está falando de um ganho dezenas de milhares de vezes, né, em ganho em algumas décadas. Mais impressionante não é o fato de a gente ter chegado nesse ponto, mas imaginar o que vai acontecer a partir de agora, tendo em mente as tecnologias espaciais. Então, quando a gente está falando de novo espaço, de new space, né, dessa nova tendência na economia espacial, o primeiro grande driver é a tecnologia exponencial. O segundo driver é o que a gente fala da adoção do mindset, né? A adoção da mentalidade do Vale do Silício. Né? Então, você tem empreendedores como Elon Musk, como Jeff Bezos, que trazem aquela maneira de operar que eles aprenderam fazendo empresas de tecnologia para a área espacial. Por que isso é importante? É muito importante que é muito diferente de você falar em espaço dessa forma do que a NASA falava de espaço
de maneira, né, tradicional, né? Vocês que assistiram Apollo 13 lembram, talvez, da famosa frase, né, o risco, a falha não é uma não é uma opção, né? Failure is not an option. No Vale do Silício, o mote é exatamente o contrário, né? Fale rápido e fale com frequência, né? Fale no sentido de falhar. Então, essa maior tolerância a risco, né, faz com que as coisas andem de maneira muito, muito mais rápida. É por isso que a gente está vendo empresas, né, como a própria SpaceX, né, que aparecendo do nada, e hoje em dia estão criando uma série de tecnologias que a gente vai mostrar por que elas estão fazendo não só de maneira diferente, né, mas estão fazendo de uma maneira que muda completamente o modelo de negócio das startups. E um terceiro driver de por que o setor espacial está se desenvolvendo tão rápido é a própria mudança do setor, como o setor público lida com essa evolução. Tá? Antes, a NASA era o grande player do setor espacial. A NASA contratava, ela basicamente pagava para os fornecedores, né, para os contractors, né, para criar espaçonaves que ela projetava. Hoje em dia, o modelo é totalmente diferente. A NASA continua trabalhando com o setor privado. Mas como é que ela faz isso? Em vez de ela pagar por projeto, ela paga por serviço. Então, quando a NASA precisa contratar uma empresa para levar astronautas para o espaço, ou precisa levar carga para a Estação Espacial Internacional, né, o custo é muito menor porque existe competição. Ela não vai pagar mais para desenvolver um projeto. Ela vai pagar para quem oferecer o menor preço. Esse é um modelo fantástico porque possibilitou que as empresas começassem a inovar num contexto competitivo, né, e possibilitou que a inovação ela pudesse ser realizada de maneira muito mais rápida. Quando a gente fala de unicórnios espaciais, acho que todo mundo hoje em dia conhece alguns dos nomes aqui, tá? Os valores estão na mesma linha dos valores das grandes empresas. Eu acho que o que talvez muita gente não tenha noção é de quão grande as startups espaciais elas são, né? Hoje em dia, por exemplo, a SpaceX é considerada a empresa privada, né, não empresa pública, porque ela ainda não passou por um IPO, né? Empresa privada, a startup privada mais valiosa dos Estados Unidos. Tá? Recentemente, a SpaceX fez uma oferta privada, tá, com valuation para captação, né, de cerca de $1 bilhão, com valuation de cerca de 125 bilhões de dólares. Né? Então, a gente está vendo aí startups, né? A SpaceX foi criada em 2002, ou seja, em 20 anos, se tornou uma das maiores empresas do mundo, né? E muito provavelmente vai ser uma startup, uma empresa do tamanho da Apple, do Google, ao longo dessa década. Vou falar um pouco da SpaceX, porque talvez seja a grande estrela da economia espacial. A SpaceX ela é diferente por vários motivos. Primeiro, pela ousadia do que elas resolveram fazer, né? De colocar a um custo muito baixo, né? A possibilidade de você colocar a um custo muito baixo, cada vez mais baixo, inclusive, né? Uma carga no espaço, né? Então, imagina se você é uma startup que está construindo um satélite do tamanho de caixa de sapato e quer lançar, né? Em vez de passar por toda aquela burocracia, né? Em vez de esperar vários meses, hoje em dia você tem um SpaceX a cada semana, praticamente, sendo lançado, né? E se, por acaso, o foguete explode, como acontece de vez em quando, não tem problema, porque você, como o seu satélite é muito pequeno, você está lançando vários, né, a sua perda é muito menor do que seria antigamente, quando você dependia de um foguete para lançar, né, um hardware grande. Se aquele foguete explodisse, eram vários anos de trabalho que acabam sendo perdidos. Outra inovação que muitos devem ter visto é o fato da SpaceX estar desenvolvendo foguetes reutilizáveis. Parece fazer sentido, né? É uma coisa óbvia, né? Óbvia quando você consegue desenvolver a tecnologia, né? Imagina se a gente estivesse usando um avião e precisasse, toda vez que a gente fosse de São Paulo para Nova York, a gente precisasse reconstruir um avião, né? Não seria viável, mas é assim que a indústria espacial estava funcionando até pouco tempo, né?
Isso mudou, né, nos últimos 5 anos, tá? 5 a 7 anos, quando a SpaceX começou, validou essa ideia de poder reutilizar foguetes, né? Não só em termos de materiais que você economiza, mas mais importante para a indústria espacial é a previsibilidade da frequência com que você pode estar lançando coisas para o espaço, né? Imagina que você é uma empresa de telecomunicações e você atrasa, né, o lançamento do seu satélite em 6 meses, 1 ano. Quanto isso não representa, né, de receita que você deixa de gerar. Né? Então, por isso, essa coisa da previsibilidade é muito importante e está mudando o setor espacial. O que a gente está vendo agora, aqui, quais são os próximos, o que a SpaceX está pensando? A SpaceX, só para vocês verem, a próxima geração de foguetes, que eles também chamam de Starship, né, é muito, muito maior do que o ônibus espacial. Do lado direito comparado com o esquerdo. É ainda maior do que o maior foguete já produzido na história da humanidade, que é o foguete Saturno V, que levou a missão Apollo à chegada à Lua, isso 50 anos atrás. O Starship vai possibilitar missões de espaço profundo, vai possibilitar que a gente chegue à Lua, né, de uma maneira muito mais eficiente, porque os foguetes são reutilizáveis, né? Mas o Starship também tem um lado interessante. O Elon Musk imagina que a gente vai poder utilizar o Starship também para viagens ponto a ponto na Terra. Imagina que você possa ir de São Paulo a Tóquio em 1 hora, né, com esse foguete. Né? Imagina como é que isso vai impactar a logística, né, quando você conseguir transportar grandes cargas, como se fossem cargueiros, navios cargueiros, mas pelo espaço. Né? Então, quando a gente fala tecnologias espaciais, a gente fala de coisas futurísticas, a gente fala de exploração, todas essas tecnologias elas estão viabilizando soluções que vão ter também um impacto na Terra. Por que isso é importante? Porque sem esse impacto na Terra, você não vai ter um consumidor, muitas vezes. Tá? Essa relação com a economia terrestre é fundamental que essas empresas sejam sustentáveis. Né? Como a gente diz na indústria espacial, né? No bucks, no buck Rogers. Né? Então, você precisa ter dinheiro para que a coisa exista. Né? Foi por isso que o programa espacial, depois do sucesso da chegada à Lua, né? Acabou perdendo ímpeto, né? Perdendo velocidade, porque por falta de recursos, né? E realmente não era sustentável quando você depende só do governo para fazer as coisas. Por isso que esse modelo em que o setor espacial, o setor comercial tem um papel fundamental, vai ser cada vez mais importante que isso aconteça e que vai garantir, né, a continuidade, a evolução do setor nos próximos anos. A gente falou de SpaceX, mas eu queria falar um pouco também da Amazon. Jeff Bezos, todo mundo conhece, o criador da Amazon, né? Também fundador de uma empresa espacial. Como é que a Amazon está pensando no setor espacial? Né? A história que eu vou contar, ela é baseada num paper produzido recentemente, né, por pessoas que acreditam que a Amazon talvez tenha um modelo de negócio ainda mais disruptivo do que a própria SpaceX. Né? E por quê? A SpaceX, basicamente, a gente tem os foguetes, você deve ter ouvido falar da Starlink, né, a ideia de poder lançar pequenos satélites no espaço para dar acesso à internet, né, em qualquer lugar do mundo. Isso, por si só, já é disruptivo. Né? O que a Blue Origin está fazendo, né, que a Amazon está fazendo, é dominar completamente o ecossistema. Tá? É você ter capacidade de colocar satélites no espaço, é você ter antenas para receber dos satélites, né? É você ter o ambiente cloud que conecta, né, os dados que você recebe do satélite, né, para o usuário final. Então, tem toda uma infraestrutura que te permite fazer tudo, né, dado espaço, né, e terra, né, sem sair do ecossistema da Amazon. Né? É uma posição monopolística, digamos assim, né? É algo que a SpaceX não tem capacidade de fazer, tanto é que eles estão se associando à Microsoft para tentar pra fazer frente à Amazon. Né? Mas a gente vai estar ouvindo na área espacial, ouvir falar muito da Amazon nos próximos anos. Eu vou terminar aqui, nessa última parte, falando um pouco de alguns estudos de caso, né, de por que a área espacial ela é tão disruptiva.
Essa é uma empresa que eu investi recentemente por meio da Saldor Capital, esse fundo de Venture Capital, do qual eu sou o General Partner aqui em Nova York. Né? E o que eles estão fazendo? Eles estão aplicando uma tecnologia já bastante conhecida na Terra, né? Que é a utilização de imagens hiperespectrais, né? No contexto espacial. Imagens hiperespectrais, só para vocês terem uma ideia, é você ter essa habilidade de ver coisas que a olho nu você não consegue, porque as imagens espectrais ela te permite, né, em função de uma faixa de frequência muito mais ampla, olhar o que está acontecendo dentro do seu corpo como se fosse um raio-x, mas em tempo real. Né? Pois bem, né, essa empresa ela está levando esse equipamento para o espaço. E o que você consegue fazer no espaço? É tirar a fotografia da Terra e identificar coisas que você não conseguiria fazer, né, só com uma fotografia normal. Então, imagina, por exemplo, a quantidade de umidade de uma vegetação. Se você é um produtor rural, você vai conseguir prever a sua colheita com muito mais precisão com esses tipos de dados. Então, aqui é um caso bastante importante de como é que com as tecnologias espaciais, elas podem criar um diferencial competitivo, né, para setores como o agronegócio. Eu gosto muito dessa empresa aqui porque, de certa forma, eu tenho acompanhado deles desde o começo. Tá? É uma empresa baseada em Houston, criada por 2 irmãos. A primeira vez que eu falei com eles, eu era juiz de uma competição espacial, né, de startups espaciais lá em Houston. Né? O pitch deles era, queremos criar uma empresa que possibilite produzir comida em Marte. Todo mundo assistiu, né, O Perdido em Marte, né, o filme com Matt Damon. Né? E Marte, uma das características de Marte é que é um planeta muito rico, a atmosfera muito rica em gás carbônico. Né? E o que eles estão se propondo a fazer por meio de biologia sintética, ou seja, a ideia de você poder reprogramar uma bactéria, né, usar aquele gás carbônico da atmosfera de Marte, né, como insumo para produzir alimento, para produzir fertilizantes, né, para produzir materiais. Né? O que aconteceu? Essa tecnologia, para mim, eles também encontraram uma aplicação na Terra. Por quê? Porque na Terra a gente precisa criar soluções para minimizar o impacto das emissões de carbono das nossas atividades industriais. Né? Foi assim que, recentemente, eles receberam investimento da United para ajudar a produzir combustível com impacto de carbono muito menor do que encontrado atualmente no combustível que a United utiliza. Né? Então, quem for viajar de United para pegar um voo internacional e abrir na página 12 dessa semana, na Hemispheres, né, a revista da United, vocês vão ver uma reportagem com a Sinvita Factory. Tá? Para a gente é um dos grandes casos, uma empresa fundada em 2017, com certeza vai se tornar um unicórnio nos próximos 12 a 24 meses. Uma empresa que começou pensando em espaço e identificou uma oportunidade para criar a solução no curto prazo na Terra, né? Ao mesmo tempo que tinha essa motivação espacial como parte, né, do seu DNA. Por fim, essa empresa é uma empresa que a gente investiu recentemente, chamada Afilion. Né? A Afilion, o que ela está fazendo é muito parecido com a SpaceX fez no começo, né? Produzir um foguete para levar cargas pequenas para o espaço, né? Inclusive o fundador, ele é um ex-engenheiro da SpaceX. Tem uma história fantástica também, porque é um peruano que cresceu nos Andes e resolveu ir para os Estados Unidos porque queria ser astronauta. E com isso virou empreendedor espacial. Qual que é o diferencial da Afilion? Eles estão produzindo um foguete com a ideia de que a indústria espacial ela precisa atuar de maneira mais sustentável, reduzir suas emissões de carbono. Então, eles estão criando uma tecnologia de propulsão de foguetes, né, que você utiliza etanol, em vez de usar outros combustíveis fósseis. Né? Como vocês podem imaginar, né, o Brasil seria um grande candidato a utilizar essa tecnologia. A gente está tentando, inclusive, né, trazer eles para fazer lançamento de Alcântara. Né? Alcântara, para quem não sabe, é o melhor lugar do mundo para lançar foguetes. Né? E, então, esse é o tipo de história que para a gente faz todo sentido, até pela sinergia com as condições que a gente tem no nosso país para absorver, né, uma tecnologia de ponta como essa. Então, o que a gente vai ver nos próximos anos? Por enquanto, todas as atividades espaciais elas estão acontecendo muito perto da Terra. Tá? E a analogia é a seguinte,
imagina que você está aprendendo a nadar. Por enquanto, a gente está ali na borda, a gente sai um pouquinho, tá, mas nunca se aventura muito, né, fora ali da nossa zona de conforto. Nos próximos anos, isso falando principalmente das atividades comerciais em espaço, cada vez mais a gente vai estar se distanciando da Terra, né? A gente vai estar ouvindo falar muito de atividades lunares, né? Vai ter um setor da economia que já está se desenvolvendo muito rápido, que a gente chama de espaço para espaço, né? Aquelas empresas que estão produzindo satélites para gerar imagens de agronegócio, a gente chama de espaço para a Terra, né? Essas empresas de espaço para espaço, elas vão estar criando soluções para outras empresas espaciais, né? Por exemplo, imagina que você tem um satélite, né, um grande satélite que precisa de fazer manutenção hoje em dia. Se esse satélite ele tem algum problema mecânico, né, e para de funcionar, basicamente você perde um ativo de centenas de milhões de dólares, né, e aquele ativo vira lixo espacial. O que tem empresa fazendo hoje em dia, tem várias empresas que estão começando a entender que existe um valor a ser criado na manutenção, né, desses satélites, né, e de outros equipamentos, né, que a gente vai estar mandando para o espaço. Quando a gente fala na Lua, como a próxima fronteira, a gente está falando num contexto em que existem várias variáveis que estão motivando a humanidade a pensar na Lua, e não só como objeto de exploração, mas com uma motivação de você voltar à Lua com a ideia de se estabelecer permanentemente por lá, né? E voltando àquela analogia da piscina, né? Aí sim, a gente vai estar não só dando as braçadas ali perto da borda, mas a gente vai estar cruzando a piscina, a gente vai estar aprendendo, né, a se sentir muito mais à vontade, né, sem ter aquele ponto de segurança, né? O que está por trás? Primeiro, um aspecto geopolítico, né? Os Estados Unidos anunciaram, 2 anos atrás, o lançamento dos acordos Artemis, né, com a ideia de retornar à Lua 2025, né, com a primeira mulher e o primeiro negro. E não só voltar à Lua com a ideia de ter uma presença, né, de ir para lá, mas ter uma presença permanente, né? É claro que, de imediato, a China e a Rússia lançaram, né, uma alternativa, né? Então, esse aspecto geopolítico vai ser muito importante nos próximos anos para motivar, esses diferentes países, diferentes atores a estarem pensando na Lua de maneira muito mais frequente, tá? Parte dessas iniciativas tem por objetivo desenvolver startups espaciais, né? Que uma lição que a gente aprendeu nesses últimos anos é que não dá para as agências espaciais públicas desenvolverem toda a tecnologia, né? Elas precisam das startups espaciais, porque as startups elas são muito mais ágeis, elas trazem novas ideias, trazem novas maneiras de operar, né? Então, com isso a gente está vendo as primeiras startups com foco na Lua, inclusive, né? E essas empresas lunares, a gente acha que elas vão depender basicamente de atividade de pesquisa, né, desenvolvimento, né? Acho que o mais interessante de toda essa história é que elas estão operando num ambiente de competitividade comercial, né? E muitas das tecnologias que estão sendo desenvolvidas para atividades lunares fatalmente vão chegar até, vão estar alimentando o nosso ecossistema de inovação no nosso próprio planeta. Eu incluí uma sessão muito rápida para falar sobre o Brasil, então, porque eu acho que é muito importante para esse espaço a gente falar um pouco de como é que o Brasil fica nessa história toda, tá? O Brasil tem uma história espacial muito rica. A gente tinha um programa extremamente sofisticado, até o final da década de 70, muito mais sofisticado do que a China e a Índia, que hoje em dia são potências espaciais, mas por vários motivos, seja por decisões erradas do ponto de vista político, de priorização, seja por falta de recursos, o Brasil perdeu o bonde da história, né? Eu gosto de sempre falar que o Brasil é um país de muitos ídolos e poucos heróis, né? Na área espacial, por sorte, a gente tem alguma dessas personalidades, algumas delas conhecidas, outras não. Todo mundo conhece Santos Dumont, né? O pai da aeronáutica, e a aeronáutica, ela
prover toda a base para o desenvolvimento do setor espacial aqui no país, né? Acho que um segundo herói que muita gente talvez não conheça, mas é o Casimiro Montenegro Filho, né, um militar por trás, né, da criação do ITA, né, e que, de certa forma, criou todo o capital humano que possibilitou, né, que a Embraer, né, viesse a se tornar um caso de sucesso a nível mundial, né, num setor disruptivo, né, num setor de alta tecnologia, como a aeronáutica, e de maneira direta isso também acabou impactando o setor espacial também. E uma terceira pessoa, que conheci, tinha a sorte, né, da felicidade de conhecer pessoalmente há alguns anos, né, professor emérito da Universidade de Stanford, Aldo da Rosa, foi criador do INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o equivalente, né, antes da criação da Agência Espacial Brasileira, equivalente à NASA brasileira, né, uma pessoa fantástica também, que acho que o Brasil deveria conhecer mais. Eu sempre me pergunto, né, por que o Brasil deveria estar envolvido com espaço, com tantos problemas, né, no nosso país? Eu tentei responder a essas perguntas nesse paper que fiz em homenagem, inclusive, ao professor Fischler, que todo mundo conhece, né, publicado num periódico acadêmico, mas eu vou resumir em linhas bem gerais, né, as conclusões do paper, né? Investir em espaço não é uma extravagância, tá? Investir em espaço é uma necessidade, inclusive para o Brasil, porque no espaço a gente encontra uma série de soluções, né, respostas para problema de desenvolvimento sustentável, como a gente viu no caso, né, dos satélites usados para agricultura, em satélites utilizados para telecomunicações, satélites utilizados para monitoramento de tempo, né? Com o espaço, a gente consegue também desenvolver tecnologias que acabam sendo transferidas para o setor comercial, tá? Muita gente não sabe que mas a câmera de celular, todo mundo tem, né, um celular, é uma tecnologia que a NASA inventou, porque a NASA precisava criar câmeras potentes, né, que consumissem pouca energia e que durassem, né, num ambiente bastante hostil em Marte, né? As empresas de celular perceberam, poxa, uma tecnologia dessa poderia ser útil nos nossos aparelhos. Então, licenciaram essa tecnologia para utilizar nos telefones, né? A cirurgia laser, LASIK, também é uma tecnologia que a NASA desenvolveu inicialmente com a ideia de criar algoritmos de precisão para poder conectar, né, a estação espacial, né, e que o setor de medicina encontrou uma aplicação para esses algoritmos, né, em aparelhos de alta precisão. Diplomacia e defesa. Por que o Brasil precisa estar envolvido no espaço, em particular, né, em relação à Lua? É a mesma... acho que talvez seja um paralelo mais interessante seja com a Antártica, né? Por que o Brasil precisa ter atividade na Antártica, né? Existe uma questão de soberania, porque a Antártica está, digamos, num espaço de geográfico próximo, né, à América do Sul, né? Mas também é o seguinte: se você quiser ter uma voz ativa em decisões sobre o futuro da Antártica, você tem que ter uma participação ativa no continente antártico. Essa é uma pré-condição acordada pelos países que participam, né, do Tratado Antártico. É a mesma coisa que vai acontecer com a Lua, né? Você pode ter um monte de ideias, mas se você não fizer coisas práticas na Lua, seja em pesquisa, seja em termos comerciais, né, ninguém vai respeitar o que você quiser compartilhar em fóruns internacionais. Os dois últimos pontos pelos quais acho que é fundamental o Brasil pensar em espaço é inovação e empreendedorismo, né? Se a gente não tiver um ecossistema de atividades espaciais no Brasil, né, dificilmente a gente vai se conectar com o que está acontecendo, né, de novidade nesse setor lá fora, tá, no exterior. Então, um mínimo de atividade comercial, né, de desenvolvimento e pesquisa, um mínimo de ecossistema de inovação a gente precisa ter no país para poder se conectar com as grandes cadeias globais de valor, tá, no setor espacial e também no setor não espacial, que depende do setor das atividades espaciais para se manterem competitivas. E, por fim, né, o que o espaço pode trazer como elemento de inspiração para estudantes de exatas, né, de ciência, engenharia, né, matemática. Muita gente, o Harry começou a apresentação falando de Star Trek, né, muita gente vai para a área espacial, né, muita gente vai para exatas,
exatamente porque gosta, né, gosta de Star Trek, gosta de Star Wars, gosta de ficção científica, né? Mesmo que elas não vão trabalhar com espaço, né, elas vão estar desenvolvendo capacidades que vão ajudar o país a ser mais competitivo em outras áreas também. Só para terminar aqui, eu acho que é uma mensagem que eu vou fazer, eu vou aproveitar a oportunidade de fazer um jabá. Tá? Alguns anos atrás, eu escrevi um livro, ajudei a editar um livro chamado Fazendo as Malas, de como brasileiros que moram no exterior poderiam estar contribuindo com o Brasil. Então, era uma coletânea de histórias, né? Inclusive vários são membros da comunidade aqui, ex-alunos, professores da Colômbia, né? E aproveitando, ou pensando nesse tema, né? Desde o ano passado, eu tenho estado envolvido num projeto de criar a primeira missão lunar brasileira, tá? Viabilizar a primeira missão lunar brasileira. Por tudo isso que eu falei nessa apresentação muito rápida, né? O Brasil precisa fazer alguma coisa na área espacial em particular, aproveitar essa oportunidade de que está ficando cada vez muito mais barato, né? A gente tem acesso a oportunidades de lançamento para fazer uma coisa na Lua. Né? Esse ano o Brasil completa 200 anos, né? A gente não tem ouvido falar muita coisa, né, sobre uma data histórica, né, que deveria estar sendo celebrada, né? Mas com tantos problemas no dia a dia, a gente acaba perdendo a perspectiva, né, do longo prazo, se focando muito, né, nos desafios que acontecem de imediato. Né? Então, esse projeto tem esse lado inspiracional, mas tem um lado prático também, que é ajudar a mobilizar o ecossistema espacial no Brasil. Inclusive, alguns dos apoiadores, né, eu vi entre os participantes aqui, Márcio Fortes, né, o André Carvalhal, né, que passaram pelo Columbia com Business Scholars, têm sido grandes entusiastas e apoiadores, né, dessa iniciativa. Então, eu vou concluir com uma frase dos Tucídides. Né? Tucídides é um historiador, né, general grego, talvez mais conhecido por uma obra chamada A História da Guerra do Peloponeso. Tá? Para quem estuda relações internacionais, essa é uma obra-chave, porque é a primeira evidência de uma obra que fala sobre relações internacionais. Então, de certa forma, ele é considerado por muitos, né, o pai das relações internacionais. Mas a ideia dessa frase, uma tradução livre, é de que os mais valentes, né, sem sombra de dúvida, são aqueles que enxergam com clareza o que está por vir, né, seja glória ou perigo, e não obstante vão ao seu encontro. A gente sabe que o setor espacial, em particular, vai ser fundamental para nossas vidas. E a gente está vivendo um momento de mudanças, e é um privilégio para a gente fazer parte desse momento em que cada vez mais a gente vai estar indo para o espaço. Né? Com certeza são coisas que vão acontecer e com um impacto, né, que se espera muito positivo na vida do nosso planeta. Né? Quem está criando esse impacto são os empreendedores. Então, eu acredito que é fundamental que a gente não só procure entender o que está acontecendo, né, mas também apoiar esses empreendedores, né, e valorizar pessoas como Elon Musk, como Jeff Bezos, né, que apesar de todas as dificuldades, não estão literalmente criando o futuro da humanidade além do nosso planeta. Então, eu vou parar por aqui. Eu acabei me estendendo mais do que gostaria, mas a ideia é que a gente faça isso, manter mais... tem alguns minutos para perguntas e respostas e tentar, de maneira interativa, né, conversar sobre o que a gente discutiu hoje. Sidney, um dos webinários que eu assisti com você, alguém falou sobre data storage na Lua. Eu achei super interessante, faz todo sentido. Pode comentar um pouquinho sobre data storage na Lua, em vez de na Terra? Perfeito, Harry. Não, obrigado pela pergunta. Né? Inclusive, é uma empresa que a gente acabou investindo. Né? Por que você precisa ter data centers na Lua, né? Armazenar dados na Lua? Primeiro, porque como a gente viu na apresentação, vai ter
as atividades lunares, a presença humana na Lua vai ser cada vez mais frequente nos próximos anos. Então, você precisa criar uma infraestrutura para essas pessoas, né? A segunda coisa é a seguinte, a gente pensa em Lua como desafio, né, mas a Lua cria uma série de oportunidades, né? Um dos grandes problemas para data center que a gente sabe na Terra é, primeiro, precisa de muita energia, né? Quando todo mundo sabe os problemas que existem com mineração de cripto, né, nos servidores aqui na Terra. Você precisa de muita energia, você precisa resfriar esses servidores, né? Na Lua, tudo isso é de graça e abundante. Então, você pode usar energia solar, né, não tem problema de nuvem, né, praticamente o tempo todo. E o resfriamento pode ser com o ambiente. Né? Se você colocar um servidor numa cratera da Lua, né, você consegue manter aquele servidor resfriado, basicamente com a temperatura, só por causa da temperatura ambiente. Tem várias empresas, né, que estão interessadas nesse tipo de serviço, né? Primeiro, porque tem um apelo da Lua. Tá? No fato de você poder armazenar dados na Lua, você cria um serviço premium para clientes dessas empresas. O segundo motivo é quando a gente fala em NFT, cripto, também, né? Ter essas informações em servidores na Lua gera uma atratividade maior ainda. Tem o lado da jurisdição também. Tem gente que, por vários motivos, prefere manter dados não acessíveis, não facilmente acessíveis, né? Então, tem esse lado. A Lua ainda é um lugar em que a legislação ela ainda está sendo escrita, e armazenar dados na Lua, né, tem essa atratividade. E um quarto elemento é o seguinte, né? Tem dados que você quer preservar, né, e que você está disposto a pagar um valor premium também, né, por essa capacidade duplicada, né? Acho que não tem lugar mais, quando você pensa em duplicação, né, dessa redução de risco, né, num ambiente muito diferente como o caso da Lua. Tá? Então, são discussões que talvez soem muito como ficção científica, mas já estão acontecendo, e acontecendo porque existe um mercado para isso. Falando nesse mercado, Sidney, você mencionou que está recentemente investindo e mencionou a Philian como uma das empresas nas quais você investiu. Quais outras você indicaria? Pois é, então, as três empresas que eu dei como exemplo são empresas que nós investimos, né? Empresa que está chamada Senvita, que criou essa tecnologia para extrair carbono da atmosfera, né? Ou extrair carbono de processos industriais, transformar isso em produtos químicos, né? Mas basicamente reduzindo as emissões de carbono, né? Essa empresa que usa imagens hiperespectrais para gerar informações para o agronegócio, a gente investiu o Wyvern, exatamente. Né? Tem uma empresa fazendo uma coisa parecida que a gente investiu também, mas em vez de imagens hiperespectrais, eles estão usando um outro tipo de frequência, né? E o que eles fazem é o seguinte, você consegue, pelo menos no nível teórico, e os primeiros dados validaram essas hipóteses, você consegue, a partir do espaço, identificar conteúdo do subsolo vários quilômetros abaixo da superfície, né? Então, imagine para a indústria de mineração, por exemplo, a indústria de petróleo, né? Você não tem de escavar uma certa área para poder saber o que existe lá. Você poder ter, pelo menos, uma ideia aproximada, né, do potencial de certas áreas, né? Isso é importante porque você minimiza o impacto ambiental, né, das atividades de mineração, né, e, ao mesmo tempo, você cria em termos de inteligência de negócio, você cria uma vantagem sem paralelo. A gente gosta muito de empresas com uma conexão com a economia terrestre, né? Mesmo que elas pensem no espaço ou estão fazendo coisas para o espaço. Tem uma empresa chamada Interstellar, né? O nome, acho que já faz essa referência, né? Área espacial, mas o que eles estão fazendo é muito focado na economia da Terra, né? Mais importante, a economia sustentável. O objetivo do longo prazo deles é criar biopods, ou seja, eles estão criando como se fossem estufas, né? Que possibilitem pessoas sobreviverem no espaço, né? Quando a gente for estar pensando uma presença contínua na Lua, mas para você ter uma presença contínua na Lua ou em outros lugares, você vai precisar de
de criar comida, né? Produzir comida, né? Com isso, com essa ideia em mente, eles estão criando esses biopods, né, aqui na Terra, né? Por quê? Porque existe todo mundo já ouviu falar, né, de agricultura vertical, né? Você está criando os alimentos próximos das cidades, né? Esses biopods, você pode produzir comida num ambiente controlado, ou seja, você consegue ter controle sobre todas as variáveis que impactam a sua produção, né, de alimentos, né? Quem que se interessa por isso, né? Desde lugares em que você tem pouco acesso, né, à alimentação, né, em lugares que você quer reduzir, né, o seu risco de não ter acesso à comida, né? Ao mesmo tempo, se você precisa ter um controle muito grande, né, na sua produção, e só para dar um exemplo com quem estão trabalhando, é o seguinte: a indústria de cosméticos, né? Muitos dos cosméticos, eles extraem substâncias de plantas para utilizar, né, nos perfumes, por exemplo, né? E claro que hoje em dia, né, com toda a ênfase no orgânico, né, a ideia é que você faça essa extração, né, diretamente, né, das plantas, né? Quanto mais controle você tiver sobre essas plantas, mais controle você vai ter sobre o processo final. Então, isso que essa empresa está fazendo. Ela está criando, encontrou um nicho de mercado, né, mas com a ideia de que essas soluções de curto prazo, né, para a indústria farmacêutica, para a indústria alimentícia, vão estar ajudando a gente a entender como a gente controla o ambiente, né, e cria soluções para a gente poder viver no longo prazo, fora da Terra. Alguém mais tem alguma pergunta para o Sidney? Se a gente tivesse numa sala de aula, eu faria a pergunta para a audiência, porque o método socrático acaba tornando a discussão mais interativa, né? Eu acho que no ambiente online as pessoas às vezes se sentem um pouco intimidadas, né? Mas o que eu posso deixar talvez de provocação é para todo mundo. Seguinte, espaço já faz parte do nosso dia a dia, né? E cada vez mais o espaço vai fazer parte, né, das nossas atividades, seja aqui na Terra, seja fora do nosso planeta, né? Para quem gosta de novas tecnologias, para quem gosta de coisas disruptivas, acho que é sempre interessante pensar como é que você se vê, né, nesse contexto. Você se vê como turista? Você se vê como um empreendedor? Né? Você se vê como um usuário? Né? Você se vê como um investidor? O Sidney, o título é Jeff Bezos contra Elon Musk. Como você enxerga essa competição daqui 5, 10 anos? Serão os dois gigantes? Terão mais gente subindo? O Elon Musk, eu entendo, hoje tem mais de 60% do space market para ele, ou seja, um dominante posição. Fala um pouco do que você pensa. Não, perfeito. Acho que eu gostaria de começar diferenciando os dois. Tá? O Elon Musk, o objetivo dele sempre foi para Marte. Tá? Então, o sonho de vida dele é se aposentar em Marte. Por que ele está fazendo isso? Porque ele acha que a gente precisa de um plano B se as coisas na Terra não derem certo, né? Seja por mudanças climáticas, seja porque a gente pode ser atingido por um asteroide, como aconteceu com os dinossauros. São hipóteses remotas, mas possíveis, né? E o que ele quer fazer é criar uma redundância, né? Criar uma solução se a coisa der errado. E a gente sabe, assim, as coisas podem dar errado, né? O Jeff Bezos acredita que a gente é diferente. A motivação não é mudar para um outro planeta porque a Terra vai acabar. Ele acha que para a gente preservar nosso planeta como um santuário, a gente precisa mover nossas atividades para fora do planeta, a gente precisa buscar recursos fora do planeta, né? Tem muita gente falando de mineração de asteroide ou mineração da própria Lua, né? Mas basicamente uma das coisas que a gente vai estar vendo com mais frequência é transferência de atividades de manufatura, né, para o espaço, para não ter de poluir a Terra, né? Quem é que vai se sobressair? Eu acho que, né, fazendo um jogo com umas palavras aqui, tem espaço para todo mundo, né? Porque sempre tem um nicho para a gente estar atuando, né? De repente o Elon Musk vai se focar
em coisas de longa distância, enquanto que você vai ter o Jeff Bezos trabalhando mais perto da superfície da Terra, né? É um pouco falar assim, só tem espaço para uma empresa de aviação. É por isso que a Embraer conseguiu cavar um nicho, né? Porque ela produziu aviões menores, entendendo como é que a dinâmica do mercado funcionava, né? Então, é um pouco nessa linha que a gente vai estar vendo. Hoje em dia, o líder, né, claramente é a SpaceX, né? E assim, essa posição monopolística é cada vez mais possível que eles mantenham. Muito provavelmente vai ser a primeira empresa espacial, né, valendo $1 trilhão. Agora, é uma corrida de longo prazo. Então, o setor espacial é um setor que está só começando, só está engatinhando, né? E além do Elon Musk, além do Jeff Bezos, a gente vai estar vendo aí uma série de outros, como já existem hoje em dia, né? Outras empresas que estão criando soluções diferentes, né? Tem alguma empresa que você recomenda a gente investir? Alguma startups? Alguém que hoje não tem nem SpaceX que você pode investir, né? Porque é empresa privada, né? A não ser se você investe em Boeing, que não parece ter. Aliás, você pode comentar, o Boeing está parecendo indo para trás, né? Quer dizer, está tendo sérias dificuldades com o foguete deles, né? Pois acho que assim, aqui no mercado americano, né, empresas como a Boeing, elas talvez não sejam tão eficientes quanto deveriam, mas talvez sejam muito grandes para que o governo deixe elas desaparecerem, né? Então, aquela coisa do too big to fail, né? Os americanos, eles são muito bons em defenderem a livre concorrência, tá? Mas quando algumas empresas, alguns setores estratégicos, eles são ameaçados, né? Eles ajudam, né? Como aconteceu na indústria automotiva e, com certeza, com esses grandes contractors, né? A Boeing, ela tem uma joint venture com a Lockheed Martin, outra gigante do setor de defesa, né? Eles têm uma empresa espacial chamada United Launch Alliance, tá? Que foi basicamente criada, né? É quase como se fosse um campeão nacional, tá? E que não é competitiva com a SpaceX, mas é uma alternativa se a SpaceX não der certo, porque eles acreditam em redundância, acreditam que tem que ter um plano B, né? E ao mesmo tempo você está empregando muita gente, né? Eles gastaram muito para que essa empresa se viabilizasse, né? Então, mas voltando à sua pergunta, Harry, oportunidade de investimento, né? Eu acho que tem duas coisas que é importante a gente pensar, né? Investimento em empresas públicas. Então, aí é mais fácil, você pega e olha, né, indicadores públicos, né, empresas que já estão abertas na bolsa, e vê quais são aquelas que têm um potencial grande, né? O que acontece mais recentemente, por causa das SPACs, empresas que se tornaram públicas não estão indo muito bem, tá? Talvez porque o SPAC aconteceu muito cedo, tá? Mas tem algumas empresas na área espacial que a gente está vendo cada vez mais, né, tem um potencial de crescimento, né? Inclusive, hoje tem um relatório recomendando investir numa empresa chamada Rocket Lab, tá? Rocket Lab é uma empresa que produz foguetes para lançamento, assim como a SpaceX, tá? Mas para lançar satélites pequenos, né? E podem fazer isso de uma maneira muito mais frequente, tá? Acho que esse é um bom caso para mostrar que o setor tem espaço para outros players que não sejam só o Elon Musk e Jeff Bezos, né? Agora, o que eu acho mais interessante, e aí puxando a sardinha um pouco para o que eu faço, é o seguinte: tem um monte de oportunidades que não são públicas, né? Quando a gente fala, a iniciativa que você lidera, Harry, né, do Columbia Ventures, é um pouco isso, dar acesso a oportunidade de investimento antes que essas oportunidades elas se tornem públicas, né? É o que a gente chama de ativos alternativos, né? É o caso de Venture Capital, né? E tem muita coisa acontecendo, né, na área espacial, né? Empresas que estão começando agora, e como eu acho que esses exemplos que eu mostrei são bons casos, né? De empresas que vão virar públicas nos próximos anos, que vão se tornar unicórnios, mas que pouca gente conhece, porque você tem, de certa forma, estar envolvido nesse meio, né, para poder ter acesso a investimento, né, direto, né, ou indireto via fundos de venture capital, por exemplo.
Fantástico. Bom, Sidney, realmente você mostrou que é muito importante investir, fomentar, é uma área muito importante para toda a humanidade. Eu brinquei no começo, antes que entrara todo mundo, que eu acho que foi o Richard Branson que fez um sorteio, você tinha que pagar $10 para entrar no sorteio para ir para o espaço. E eu participei do sorteio, Sidney me perguntou, mas se você ganhava, meu marido me perguntou, se você ganhava, você teria ido? E não, a resposta é que eu não iria. Então, por que eu paguei os $10? Eu falei, porque acho importante a gente participar. Acho importante a gente fazer parte dessa corrida espacial, é importante para a humanidade. Então, é isso aí. Vamos participar, fomentar, fazer parte. Quem sabe a gente investe num unicórnio ainda dá sorte. Isso aí. Obrigado, Diana. Obrigado, Harry. Obrigado a todos. Obrigada a todo mundo. Boa noite. Obrigado, Sidney. Obrigado. Thank you. Belo speech. Tá legal, pessoal. Bom, espero que o pessoal acho que tenha valido a pena, né, essa conversa. Com certeza. Muito Com interessante. certeza. Com certeza. Thank you. Boa noite. Tá, obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.